Meus amados irmãos, quero convidá-los a abrirem as suas Bíblias em Gálatas, capítulo 1. Será o texto que nós iremos usar nesta manhã como reflexão. Nós começamos o ano de 2024, conforme o nosso pastor nos desafiou, como o ano da graça. O ano da graça. E Gálatas é, de fato, uma carta do apóstolo Paulo que fala sobre a manifestação da graça de Deus sobre as nossas vidas. Gálatas, capítulo 1, eu irei fazer uma mensagem hoje um pouco expositiva, mas farei de forma bem breve, porque não terá como nós expormos todo o capítulo de Gálatas, capítulo 1. Por favor, eu vou ler na versão corrigida, tá bom? Os irmãos poderão acompanhar aí na sua versão. Diz assim então a palavra do Senhor, Gálatas capítulo 1. Paulo, apóstolo, não da parte de homem, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Todos os irmãos, meus companheiros, as igrejas da Galácia, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade do nosso Deus e Pai, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para o outro evangelho, a qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós, ou mesmo o anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos tenho pregado, seja anátema. Assim, como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebeste, seja anátema ou amaldiçoado. Porventura, versículo 10, porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não recebi nem o aprendi de homem algum, mas mediante a revelação de Jesus Cristo. Porque eu viste qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. E na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições dos meus pais. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer, e me chamou pela graça, aprove revelar seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios, sem detença, não consultei carne ou sangue, nem subi a Jerusalém, para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Até aí é suficiente. Meus amados irmãos, nós lemos aqui o primeiro capítulo da carta do apóstolo Paulo aos Gálatas. A carta aos Gálatas foi escrita pelo apóstolo Paulo lá por volta do ano 43 depois de Cristo. Por isso, os estudiosos dizem que esta é a primeira carta que o apóstolo Paulo escreveu, que foi a carta aos Gálatas. Há outros que vão dizer que é a primeira Tessalonicense, mas a maioria afirma que Gálatas é a primeira carta que Paulo escreveu em vida. Há também uma teoria provável que é a primeira literatura do Novo Testamento é a carta aos Gálatas. E ler Gálatas é muito interessante, principalmente para nós que estamos começando o ano da graça, porque parece ser o resumo de Romanos.
Lutero, que era um grande reformador, Lutero disse, ainda solteiro, antes de ele casar com a Catarina Vambora, ele disse que ele tinha uma namorada, e essa namorada era a carta aos Gálatas, porque ele lia, relia, estudava versículo por versículo, palavra por palavra. Os Gálatas, eles vieram da Galácia, não confunda com galáxia. Paulo não escreveu a carta à galáxia, senão ele teria que colocar no drone da NASA e mandar lá para o espaço. Ele escreveu a carta para as igrejas da Galácia. E a Galácia, na verdade, não é uma cidade, como Filipenses, Efésios, Corinto, é um conjunto de cidades, que era Antioquia da Pisídia, Lídia, Derbe e etc. A Galácia, ela foi formada ali pelos celtas e pelos gauleses, que levaram o nome dos Gálatas. E aí Paulo, então, passou por lá, durante a sua segunda viagem missionária, nessas cidades da Galácia, e ele, então, formou igrejas lá, e deixou lá a mensagem da graça. A mensagem da graça que aquelas pessoas eram justificadas pela fé em Jesus, que Jesus veio, morreu na cruz, ressuscitou ao terceiro dia para salvá-las dos seus pecados, e que eles poderiam ser agora nova criatura em Cristo Jesus, e pela graça de Deus, que é algo que é imerecido, que não foi comprado, eles então receberam a graça de Deus da salvação. E assim Paulo deixou a igreja, com essa mensagem, com a mensagem da graça. Mas aí, em um certo momento, passou por lá, depois meses ou ano depois, passou por lá os judeus cristãos, ou cristãos judaizantes, que haviam crido em Jesus, mas que não havia deixado a cultura judaica, que não havia deixado lá as regras, a lei mosaica de Moisés. Provavelmente eram os fariseus, que haviam se convertido a Cristo, os sacerdotes, algo assim. Eles passaram lá e falaram assim para os Gálatas: olha, vocês não precisam apenas crer em Jesus, não é suficiente crer em Jesus. Isso diziam os cristãos judaizantes. Vocês precisam acrescentar nas suas vidas também alguns ritos judaicos, algumas regras de alimentação de Moisés. Vocês precisam se circuncidar para que vocês estejam salvos. E os Gálatas acreditaram nessa história, desse evangelho pirata. E aí por isso Paulo então, tomado aí um pouco decepcionado, frustrado, chateado com os próprios Gálatas, ele escreve essa carta. Ele escreve então essa carta para aqueles irmãos, dizendo para que eles pudessem focar na graça de Deus através de Cristo Jesus. E é por isso que, meus amados irmãos, que o tema da mensagem nesta manhã é: não perca o foco da graça de Cristo. Não perca o foco da graça que nós experimentamos em Jesus. Talvez em algum momento da sua vida você perdeu o foco da graça de Cristo. Perdeu o foco de Cristo, perdeu o foco de Jesus. Talvez você está desfocado de Jesus. E neste ano, assim conforme Deus revelou ao nosso pastor Peçanha, que é o ano da graça, é o ano de nós rememorarmos, de nós nos lembrarmos, assim como foi os Gálatas, da graça de Jesus. Eu queria apresentar aqui para os irmãos algumas razões pelas quais razões negativas, que muitas vezes fazem nos perder a graça, perder o foco na graça de Cristo. O primeiro lugar está enraizado no mundo. No verso 4 aqui do capítulo 1, Paulo ele vai dizer que Cristo que entregou a si mesmo pelos nossos pecados para nos desarraigar deste mundo perverso. E a expressão desarraigar, ela significa algo assim como você tirar uma planta, né, do solo, você tira ela sai com raiz, com tudo. É esse sentido, é como se nós estivéssemos presos ao mundo, como se nós tivéssemos feito raízes nesse mundo, e aí nós nos alimentamos dele,
tudo aquilo que ele nos oferece. E o apóstolo Paulo vai dizer que Cristo nos desarraigou, Cristo nos desenraizou do mundo. E o que é o mundo? O mundo não é lá as árvores, os pássaros, o mar, a praia, as coisas boas que Deus fez. O mundo aqui, nesse sentido que o apóstolo Paulo está dizendo, é aquele conceito que opõe você a Deus, é aqueles princípios que colocam você em oposição a Deus. O Russell Shedd, ele escreveu um livro chamado O Mundo, a Carne e o Diabo. Lá ele traz uma definição do que é mundo. Segundo ele, o mundo é um sistema de valores que orienta o homem em oposição a Deus e aliena o ser humano das coisas espirituais. Isso é o mundo. Quais são os valores que têm orientado a minha vida? Eu sou alguém alienado das coisas espirituais? Eu sou alguém que tem vivido princípios e valores que estão em oposição a Deus? Talvez seja um sinal de que esteja perdendo o foco da graça de Deus. Em segundo lugar, queridos, a segunda condição que nós podemos sinalizar que estamos perdendo o foco na graça de Deus é procurar agradar a Deus e não a homens. No verso 10, eu vou ler aqui na NVT, nova versão transformadora, diz o seguinte: acaso eu estou tentando conquistar a aprovação das pessoas? Paulo pergunta. Ou será que procuro a aprovação de Deus? Se o meu objetivo fosse agradar as pessoas, eu não seria servo de Cristo. E o apóstolo Paulo coloca aqui uma oposição entre agradar pessoas, a homens, e agradar a Deus. Segundo Cecil Osborne, ele escreveu um livro, A Arte de Relacionar com Pessoas, é um clássico da Juerp, né? Ele tem um livro, A Arte de Relacionar-se consigo mesmo, A Arte de Relacionar-se com seu cônjuge, A Arte de Relacionar-se com pessoas difíceis. Eu tenho um clássico, apenas um, que é A Arte de Relacionar-se com Pessoas. A Juerp não publica mais, a Juerp foi extinta, né? Ela faliu e nós não temos mais publicação em português desses livros. Mas o Cecil Osborne, que era um pastor batista estadunidense, e também psicanalista e psicólogo, ele disse que o ser humano, ele tem 3 necessidades básicas, que é ser amado, ser aceito e ser aprovado. Em certo grau, todos nós temos o nível de querer ser amado, sermos aceitos e sermos aprovados. Mas o problema é quando isso é exacerbadamente, exageradamente, que passa a ser um problema neurótico. E isso muitas vezes não é diferente nas igrejas. As pessoas perderam o foco da graça de Deus, perdem o foco em Jesus, porque elas estão mais interessadas em agradar homens e também agradar a si mesmas, porque elas buscam a aprovação das pessoas. Muitas vezes você pergunta para alguém como é que é a igreja lá, a igreja tal, como é que foi a igreja hoje? O que as pessoas normalmente elas respondem? Ah, não, eu não gostei não. Não, o louvor estava assim, mais ou menos, né? A pregação não estava muito boa, não, o ambiente não estava muito bom. As pessoas, elas estipulam aquilo que é uma igreja relevante por si mesmas. Mas para quem é o culto? Para quem é o culto? O culto é para Deus. O culto hoje foi bom para você? Para mim? Não sei, porque ninguém veio me cultuar. É Deus que tem a resposta se o culto foi bom ou não, porque o culto é para Ele. Mas nós vivemos muitas vezes hoje, meus amados, eu falo nós no sentido genérico, a igreja brasileira, ela vive orientada pelo profeta Epicuro. Epicuro foi um filósofo que viveu 300 anos antes de Cristo, que era chamado o profeta do prazer.
que nós conhecemos hoje como hedonismo. As pessoas, elas avaliam aquilo que é bom, inclusive o próprio culto, se aquilo foi bom para elas, como se o culto fosse para elas, para as pessoas, quanto o culto é para Deus. Olha só o que o apóstolo Paulo fala em Romanos 12, 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em quê? Em sacrifício. Sacrifício não é uma coisa assim, né? Muito prazerosa para nós. Sacrifício vivo, santo e agradável. Agradável para quem? Para mim? Agradável a? Vou deixar em negrito aí. Agradável a Deus, vírgula, que é o vosso culto racional. O vosso culto racional. O nosso culto é para Deus. Nós não somos chamados para buscar a aprovação de homens. Somos chamados para manter o foco em Jesus. O foco da graça de Jesus. Isso inclui muitas vezes ir na contramão do mundo. Ir muitas vezes na contramão dos seus colegas de trabalho, de faculdade e de escola. Talvez você já entendeu que você que não fez ou não faz parte lá da lista do happy hour dos seus colegas do trabalho. Porque você é chamado por Deus. Porque você não vive para a aprovação das pessoas. Talvez você já deve ter percebido que você não faz parte lá do grupo dos coleguinhas de trabalho que fizeram lá do churrasco, que ia ter cerveja, né, cachaça à vontade. Porque você não faz parte daqueles que foram chamados para agradar homens. Pessoas que não entendem a graça de Deus sobre a vida delas, porque é a graça de Deus que preenche essa necessidade básica, minha e sua, de ser amado, ser aceito e ser aprovado. É a graça de Deus que nos torna amados, aceitos e aprovados por Deus. Sem nenhum merecimento nosso, nós estamos amados e aceitos por Deus. Mas cristãos, crentes que não entendem a graça de Deus, de que elas não são amadas, aceitas, aprovadas por Deus, ela busca aprovação nas pessoas. Ela vai buscar aprovação em homens, nas pessoas. Esse é o segundo lugar. Agora, em terceiro lugar, meus amados, uma condição que podemos perder o foco da graça de Deus é viver no legalismo. O verso 13 e 14 diz o seguinte: porque já ouviste qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira eu perseguia a igreja de Deus e a assolava, e a minha nação, na minha nação de Israel, excedia em judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições dos meus pais. O apóstolo Paulo está dizendo aqui justamente a sua vida legalista religiosa. Ele está dizendo, olha, eu excedia a muitos, eu era o top, eu era o Harvard daquela época lá no judaísmo. Mas o legalismo é uma das piores condições que nos fazem muitas vezes perder o foco da graça de Jesus. Porque ela pode fazer conosco, assim como fez com Saulo, que ainda não era Paulo, faz-nos perder o foco da graça de Deus. Interessante que o legalismo religioso é tão perigoso, porque ele faz você fazer o errado e imaginar que está fazendo o certo. Você está totalmente errado, totalmente longe de Deus, como o norte está longe do sul, mas você não percebe isso. O legalismo, ele consegue colocar na nossa mente, nos nossos olhos, essa poeira, essa fumaça que embaça os nossos olhos espirituais, e nós achamos que estamos fazendo a vontade de Deus, quando na verdade estamos longe de Deus. Não era assim para o apóstolo Paulo? Ele matava em nome de Deus, ele perseguia em nome de Deus, achando que estava fazendo aquilo que era certo, que era a vontade de Deus, até que ele entendeu que ele vivia no legalismo religioso. Meus amados, isso quer dizer que muitas vezes eu e você podemos vir à igreja todos os domingos, podemos estar aqui todas as EBDs, podemos estar mesmo fazendo as nossas devocionais diariamente,
mas muitas vezes nós estamos mergulhados no legalismo religioso e não dependente da graça de Deus. E aí o legalismo nos leva a estarmos longe, perdemos o foco da graça de Cristo Jesus. Então, mas alguns acham que o contrário do legalismo é viver de acordo com as suas paixões, né? De acordo com os seus desejos. Você já viu isso? Fala, que nada, para que ir para a igreja? Ir para a igreja todo domingo é legalismo, tem que ficar em casa aqui assistindo o reprise do futebol brasileiro, assistindo Faustão. Alguns acham que o contrário do legalismo é viver numa vida dissoluta, sem compromisso. Interessante que o apóstolo Paulo já sabia disso, para que esses irmãos de Gálatas, eles pudessem entender que eles não poderiam viver no legalismo, mas também que eles não poderiam viver uma vida irresponsável diante de Deus. Paulo vai dizer lá em capítulo 5, no versículo 24 dos Gálatas, ele vai dizer: os que pertencem a Cristo, eles crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Meus amados irmãos, portanto, a perda do foco na graça de Cristo, em Jesus, pode ser evidenciada por essas condições. Estar enraizado no mundo, procurar agradar a homens e viver no legalismo religioso. Mas não pense que essa é uma mensagem para a pessoa que está ao seu lado. Essa mensagem é para cada um de nós. Porque muitas vezes quando nós ouvimos algo como isso, nós logo pensamos, né? Se fulano estivesse aqui para ouvir isso, essa mensagem é para você. Mas essa mensagem é para cada um de nós. Como conta uma história, uma ilustração, aliás, tá? É uma ilustração que lá muitos anos atrás, séculos e séculos atrás, no interior do Brasil, existia uma família que morava numa região rural. Essa família, ela era composta pelo marido, a esposa, os filhos e a sogra. A mãe da esposa morava com esta família. E eles tinham um detalhe, eles não conheciam o espelho. Nenhum deles tinha visto um espelho na vida. E certo dia, o homem daquela casa, ele disse: mulher, eu vou para São Paulo, a grande metrópole da época. Eu vou para São Paulo à procura de emprego. Quando eu arrumar um emprego lá, arrumar muito dinheiro, eu vou voltar aqui e vou te buscar para você morar comigo lá em São Paulo, você, a sua mãe e as crianças. E ele foi então para São Paulo, e a mãe a sogra, né, a mãe da moça, falou assim: sei não, viu? Eu estou achando que esse homem vai arrumar um emprego lá, ele vai arrumar outra mulher e vai esquecer de você, vai esquecer de nós. E a mulher chorou, né? E o marido foi embora, foi para São Paulo. Trabalhou bastante lá, ganhou dinheiro e ele foi ao shopping. Passando no shopping, ele viu um quadro com uma moldura muito bonita. E quando ele aproximou desse quadro, ele notou que tinha um rosto, e era um rosto muito bonito. E ele perguntou para o vendedor: quanto é esse quadro aqui, moço? O vendedor disse: olha, esse na verdade é um espelho, tá? É um espelho. Ele custa tanto, e ele ficou impressionado. Ele: olha, eu quero comprar, embrulha, que eu vou mandar de presente à minha esposa, que mora lá no interior do Brasil, e eles lá não conhecem o espelho. Ele comprou, embrulhou, mandou pelos correios, chegou, portanto, o quadro, né, o espelho, na verdade, chegou lá na casa, e a mulher dele abriu, nem leu a carta, já abriu logo o presente, olhou e começou a chorar. Chorou bastante. E a mãe dela perguntou: minha filha, o que foi? Ela falou: mãe, a senhora tinha razão. O meu marido foi embora, arrumou outra mulher, e ele é tão sem vergonha que ele mandou a foto dela. Está bem aqui diante de mim. A mãe, então: deixa eu ver, minha filha. Pegou e olhou e disse: minha filha, não se preocupe, porque esta mulher que ele arrumou, além de ser muito mais velha do que você, ela é feia pra caramba. Só que ela estava falando dela mesma.
E às vezes, quando nós ouvimos isso, nós estamos falando de nós mesmos. De nós mesmos. Para vivermos o ano da graça, nós precisamos manter o foco na graça de Cristo, em Cristo Jesus. Mas a mensagem não terminou ainda. Agora eu quero falar de algumas condições positivas que nos fazem manter o foco em Jesus, que desafiar você a manter o foco em Cristo Jesus. E aí, em primeiro lugar, é ser, para manter o foco na graça de Cristo, agora de um modo positivo, é ser aquilo que Deus nos elegeu para ser. O verso 1, Paulo vai dizer aí que eu e você, nós somos eleitos pelo próprio Deus. Diz o seguinte: Paulo, apóstolo enviado, não da parte de homens, nem por meio de pessoa alguma, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Meus amados, aqui há 3 coisas interessantes. Você é chamado por Deus, por um Deus que é Pai, e por um Cristo que é vivo. Isso não importa, então, as condições que cercaram o meu e o seu nascimento. Nós fomos eleitos por Deus. Você foi planejada por Deus. Talvez as circunstâncias que cercaram o seu nascimento foi que os seus pais não planejaram você. Talvez você tenha nascido fruto de um relacionamento conturbado, de 2 adolescentes ou jovens inconsequentes que tiveram uma relação sexual e nasceu você. Ou talvez você tenha sido fruto de um erro do seu pai, da sua mãe, de uma traição do seu pai e da sua mãe. Mas, meus amados, você não é produto de um planejamento humano. Você não é produto de um erro humano. Você não é produto de um pecado humano. Você foi planejado por Deus. Você é planejada por Deus. Você é planejado por Deus. Não importa as circunstâncias que cercaram o seu nascimento. Eu e você, nós não fomos planejados por Deus para vivermos uma vida sem significado. Fomos planejados por Ele para vivermos uma vida de significado. E esse significado é a graça de Deus que nos oferece. É por isso que eu e você não precisamos mais vivermos traumatizados pelos nossos erros. Eu e você, nós não precisamos mais vivermos escravos do nosso passado. Eu lembro de uma pregação do nosso pastor Pestanha, que ele disse que o passado é referência, ele não é residência. Por isso nós não precisamos mais sermos definidos pelo nosso passado, porque agora nós estamos definidos pela graça de Cristo. E nós não precisamos mais viver mais sendo escravos dos erros, dos nossos erros, e nem dos erros das outras pessoas em relação a nós. O verso 15 e o verso 16, meus amados, deixa eu ver se eu coloquei aqui na projeção, sim, diz o seguinte: mas Deus me separou desde o ventre materno. Deus te separou desde o ventre materno, e te chamou por sua graça. Não era porque você era bonitinho, né? Não é porque você nasceu num país tropical, mas por sua graça, quando lhe agradou revelar o seu Filho em você, para que você pudesse anunciar às outras pessoas. Interessante que Efésios 4, 5, já não fala do ventre materno, mas fala antes da fundação do mundo. Deus nos escolheu nele, para eu e você sermos santos e irrepreensíveis diante dele. E em amor nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus escravos, como seus empregados, como seus criados, não, como seus filhos, por meio de Cristo Jesus. Para mantermos o foco na graça de Cristo, eu preciso entender pela qual Deus me fez ser e viver em função disso. Em segundo lugar, meus amados, para que eu possa manter o foco, passa por favor aí, travou aqui, manter o foco na graça de Jesus, eu preciso viver integralmente o verdadeiro evangelho. Agora o verso 6 e o verso 7, Paulo vai dizer uma coisa interessante,
que é um dos motivos pelos quais ele escreveu essa carta aos Gálatas. Ele vai dizer: admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo, para seguirem outro evangelho, que na realidade não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Como eu disse, o apóstolo Paulo escreveu essa carta, ele passou, aliás, lá na sua segunda viagem missionária, e falou para aqueles irmãos o evangelho da graça, o evangelho da graça em Cristo Jesus. Aí passaram então os judaizantes e começaram a ensinar de que eles deveriam seguir a lei de Moisés, também junto com a fé em Jesus. E o apóstolo Paulo vai tentar dissuadi-los disso, dizer que a graça de Cristo nos basta, a fé em Jesus é suficiente. Mas quantas pessoas, meus amados, têm deixado a simplicidade do evangelho, têm tentado incrementar, além da fé, a fé em Cristo que é suficiente, elas têm tentado incrementar um outro evangelho, um simulacro do evangelho, um evangelho pirata. Achei interessante quando eu li uma frase do Spurgeon. Spurgeon é um pastor batista, conhecido como o príncipe dos pregadores. Ele viveu no século XIX. Sabe o que ele disse no século XIX, em um dos seus sermões? Ele falou assim, existe um evangelho de açúcar. No século XIX, no tempo de Spurgeon, ele já dizia que existia um evangelho de açúcar. Hoje nós falamos, mamão com açúcar, ou os mais modernos, o evangelho Nutella, alguma coisa assim. E o Spurgeon fala o seguinte: busque o evangelho que rasga, que faz brotar lágrimas, que dá cortes e feridas na sua alma, que mata o seu eu, que crucifica o seu eu. E era exatamente isso que os Gálatas precisavam ouvir. E o que nós precisamos ouvir? Um evangelho, não um evangelho que atende os nossos desejos e caprichos, mas um evangelho que crucifica o nosso eu. Um historiador chamado Estrabão, ele era um historiador, geógrafo e filósofo grego, ele foi um bibliógrafo dos Gálatas, onde Paulo escreveu essa carta aqui. Ele falou que os Gálatas, eles eram guerreiros, eles eram acostumados na batalha, mas os Gálatas, eles tinham uma prática meia atravessada. Sabe o que eles faziam? Eles eram conhecidos como traidores. Por quê? Os Gálatas, eles faziam os conchavos, com seus aliados na guerra, e na hora que eles estavam lutando contra o inimigo, aí se o inimigo oferecesse uma proposta melhor para eles, disse assim, não, por favor, luta do nosso lado, eles viravam para o lado contrário e lutavam contra os seus associados. Eles eram os vira-casacas, eles eram os famosos traidores, e eles estavam fazendo exatamente isso aqui, em relação ao evangelho. Eles estavam deixando o evangelho para uma proposta que eles achavam que era algo melhor, que era confiar na carne, que era confiar nas suas obras. E o apóstolo Paulo, então, escreve essa carta, e ele vai dizer lá no verso 8, verso 9, ele vai dizer o seguinte: ainda que um anjo, pode passar aí, queridos, mas ainda que nós, ou mesmo um anjo do céu, pregue um evangelho diferente daquele que nós pregamos, seja anátema, seja amaldiçoado. Já percebeu isso? O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? Ele está dizendo, olha, ainda que eu apareça aqui novamente e comece a dizer para vocês um outro evangelho, diferente daquele que eu já preguei, vocês consideram como nulo, como amaldiçoado, porque o evangelho verdadeiro já foi entregue para vocês. Ele vai dizer, ainda que um anjo do céu. Meus amados irmãos, você já deve ter ouvido pessoas que falam assim, olha, apareceu para mim um anjo e disse isso e isso e isso para mim. Aí você fala assim, meus irmãos, mas a Bíblia não diz isso, a Bíblia diz isso, diz outra coisa. Não, mas você não está entendendo, apareceu um anjo para mim, um anjo grande, com asas, com a espada na mão, e me disse isso e isso. Imagina quantas heresias não teria surgido ao longo dos séculos se tivesse colocado
isso em prática. Nem mesmo um anjo pregue um evangelho diferente daquilo que nós já pregamos, seja considerado anátema. Nós já temos o evangelho de Cristo, o verdadeiro evangelho, o evangelho da graça. Nós não precisamos mais de acréscimos, queridos. Nós não precisamos mais de uma revelação. Nós não precisamos mais de uma divina revelação do inferno, a divina revelação do céu, porque já temos o evangelho da graça à nossa disposição. É claro que Deus pode usar pessoas, né? Deus pode revelar pessoas, mas isso não pode substituir a palavra de Deus, o evangelho já pregado de Deus. Essa semana eu estava assistindo um pouco daquele documentário lá do João de Deus, né? Os crimes que ele havia cometido lá contra aquelas mulheres. Eu me impressionei que um dos nomes dos famosos que iam lá, Abadiânia, eu já estive em Abadiânia, já estive pregando lá na cidade de Abadiânia, que esteve lá em Abadiânia para consultar com o João de Deus, ou consultou com o João de Deus em algum outro lugar, não sei. E um dos nomes me surpreendeu, até voltei de novo para poder ouvir, se eu ouvi o nome daquela pessoa. O nome de um presidente chamado Bill Clinton, vocês já devem conhecer, foi presidente dos Estados Unidos. O Bill Clinton, ele é batista, pelo menos ele era, né, quando era presidente. Ele e a Hillary Clinton, a esposa dele, eram batistas. Só que ele foi consultar com o João de Deus. O que está acontecendo com o povo de Deus? Que parece que o evangelho já pregado não é suficiente, em busca de mais alguma outra coisa. Para o apóstolo Paulo, o evangelho já pregado era tão essencial que nem mesmo ele, nem mesmo outro anjo poderia dissolver aquilo que ele havia pregado. Meus amados, que eu e você não façamos igual os Gálatas aqui, virando as costas para o verdadeiro evangelho, o evangelho da graça de Deus. Eu quero terminar em terceira condição pela qual mantenho o foco na graça de Cristo, é ser transformado pelo poder do evangelho de Jesus. O verso 22, 24 fala assim, o apóstolo Paulo falando: eu não era pessoalmente conhecido pelas igrejas da Judéia. Nós não lemos esse versículo, né? É o último versículo aí do capítulo. Das igrejas da Judéia que estão em Cristo, apenas ouvi dizer: aquele que antes nos perseguia, agora está anunciando a fé que outrora procurava destruir. E eles glorificavam a Deus. O apóstolo Paulo está falando do evangelho que transforma. Um evangelho que transformou a vida dele. Ele que havia sido criado ali na religião judaica, mas que, com os preceitos mosaicos, mas ele experimentou a verdadeira graça que transforma a vida de um ser humano, que é a graça de Deus, que é Jesus Cristo. Jesus não dividiu apenas a história entre antes de Cristo e depois de Cristo. Jesus também dividiu a minha vida e a sua vida entre o Elber antes de Cristo e o Elber depois de Cristo. Você, quem era você antes de Cristo, quem é você depois de Cristo? Esse é o verdadeiro evangelho que transforma, que traz o poder de transformar a minha e a sua vida. O evangelho que nos liberta do mundo perverso, o evangelho que nos liberta de uma vida perversa e maldosa, um evangelho que nos faz também pregar o evangelho. Aliás, a IBD de hoje é sobre proclamar a palavra, tá? Dos adultos. Não deixam, não fala igual nosso pastor fala aqui, não vai embora, vai para a IBD. Sabemos como proclamar o evangelho, a palavra de Deus. O evangelho que faz as pessoas glorificarem a Deus. Meus amados, talvez você tenha entendido nessa noite que a sua vida em algum momento perdeu o foco da graça de Cristo. E também você foi desafiado a manter o foco na graça do Senhor. Recapitulando, quer ser aquilo que Deus te elegeu para ser. Viver integralmente o verdadeiro evangelho da graça e ser transformado pelo poder do evangelho de Cristo Jesus. O Timothy Keller, ele era um presbiteriano, faleceu, se não me engano, ano passado.
ele veio ao Brasil, isso em 1996, para pregar numa série de conferências sobre o tema sobre graça, sobre o Evangelho da Graça. E ele trouxe consigo um diácono, que inclusive era um brasileiro, que havia nascido em São Paulo, mas que era membro da igreja dele lá, Redeemer, não é isso? Lá nos Estados Unidos, eu não sei qual é a cidade lá. Para ser o tradutor dele, para ser o intérprete, né, dele. E esse diácono, ele foi o intérprete durante toda a conferência. E o Timothy Keller falou sobre o verdadeiro evangelho da graça. Na volta, pastor Peçanha, no avião de volta para os Estados Unidos, o diácono disse para ele assim: pastor, eu quero me batizar novamente. Por quê, meu irmão? Porque fazendo a tradução das suas mensagens na conferência, eu entendi o que era o verdadeiro evangelho, qual era o evangelho da graça de Cristo. Eu tinha adicionado na minha vida um evangelho que não era nada daquilo, era um outro evangelho, mas eu entendi agora o verdadeiro evangelho. Agora eu entendo agora eu tenho certeza da minha salvação em Cristo. Agora eu sei que não sou salvo mais pelas minhas próprias obras, não dependo mais de mim, mas da graça de Cristo. Talvez eu não sei, talvez você esteja aqui nesta manhã, talvez você ainda não experimentou do evangelho da graça, talvez você chegue ao extremo igual esse diácono, né? Cada um sabe a sua relação com Deus, mas talvez Deus está desafiando nessa noite a ter um verdadeiro encontro, a viver de fato o ano da graça, do evangelho da graça sobre a sua vida.